Olá, telespectadores. Cumprimentos agradecendo pela audiência. Nosso programa ele debaterá um pouco sobre uma questão importante para Joinville, que é o aterro sanitário doméstico de Joinville. É um aterro municipal com a concessão da administração, coleta e prestação de serviço por parte da Engepasa Ambiental. E esse aterramento sanitário, ele é única e exclusivamente para a recepção dos resíduos domésticos, os que são gerados pelas famílias joinvilenses. Então, aquilo que se gera na tua cozinha, no teu jardim, o cocô dos cachorros, o animal morto, é para lá que vão os nossos resíduos domésticos das casas, das residências, dos condomínios horizontais e verticais do município de Joinville, inclusive zona rural. Nós pagamos a taxa de coleta, transporte, reciclagem, que agora tem que fazer a reciclagem, e aquele lixo que é lixo mesmo, ele é enterrado dentro de condições especiais. Então, o município que tem que fazer um programa de gestão integrada de resíduos sólidos vai inserir esses procedimentos da Engepasa, que é a concessionária, nessa prestação de serviços. Até bem pouco tempo atrás, o nosso aterro sanitário doméstico, pago pelas taxas das pessoas, das cidades, dos cidadãos, das residências, dos prédios e dos condomínios domésticos, não dos escritórios, tinha uma concorrência desleal com a entrega de resíduos, com a entrada de resíduos na indústria. Houve época, num governo, não sei se foi o primeiro ou o segundo governo do Freita, havia um ingresso muito grande de resíduos perigosos, inclusive. Uma ocasião, eu cheguei a fotografar e detectar uma deposição, uma entrega de mais de 400 tambores de resíduos classe 1 e classe 2 que estão lá enterrados na estrada Bororós. Mas são águas passadas. Agora, como nós temos gasto muito dinheiro, nós, os geradores de lixo doméstico, gastamos muito dinheiro na compra de novas áreas, na compra de projetos para ampliação do nosso aterro sanitário, a prefeitura chegou à conclusão de que isso estava saindo muito caro para o gerador de resíduo doméstico e que uma lei, de uma vez por todas, deveria definir quem pode e quem não pode, quem é proibido de levar esses resíduos orgânicos que vêm do setor de prestação de serviços e resíduos que vêm do setor industrial, resíduo orgânico. Aquele resíduo que é gerado pelos refeitórios das indústrias, aquele resíduo que é gerado nos sanitários das indústrias, aqueles resíduos que são gerados nas cozinhas industriais, tudo isso não pode mais hoje, de acordo com a lei ordinária número 7287, de 11 de setembro de 2012, a prefeitura tem que se aprimorar na informação, não só para as famílias geradoras, de que elas agora vão realmente ter um aterro só delas, é um aterro que deve ter uma vida agora mais longa, e também dar a informação correta através do CEINFRA e do ITRAN, de que forma, e Fundema, de que forma o terceiro setor
da prestação de serviços e o setor industrial devem descartar, transportar e dar o tratamento final aos seus resíduos. O gerador, esse gerador industrial do resíduo orgânico, o gerador da prestação de serviço de resíduos orgânicos, farmácias, inúmeros setores, oficinas mecânicas, postos automotivos, essas estopas embebidas em óleo, tudo isso não pode ser colocado misturado com o lixo, os resíduos que saem das residências, misturado com esse lixo. O que tem que ser notado em Joinville é que é costume e é, inclusive, foi orientação, até bem pouco tempo, de alguns setores, de fundações e de outras secretarias, de que esse resíduo orgânico industrial e do prestador de serviço poderia ser levado para o aterro sanitário. Portanto, a lei ordinária, assinada em setembro do ano passado, a 7287, ela proíbe a colocação na frente da indústria desses resíduos para que a Engepasa, através do seu compactador, através da sua coleta de resíduos domésticos, não o leve junto. Essa lei ordinária, a lei 7287, ela permite um volume de até 120 litros, o que dá um saco preto de lixo com alguma comida dentro, algum material sanitário ou algum material de escritório. Mas é muito difícil controlar isso aí. É muito difícil fiscalizar isso aí porque os sacos são fechados. E o que vimos até hoje, infelizmente, a falta de ética de muitos empresários, muitos até aconselhados por funcionários da Prefeitura de Joinville, a fazer esse descarte, jogando dentro dos sacos pretos. Tem empresas em Joinville que chegam a colocar na calçada 40 sacos pretos e a Engepasa leva. Então, o que tem que ser feito? O CENFRA, a Procuradoria-Geral do município, a Fundema, tem que explicar para os motoristas da Engepasa, para os coletadores da Engepasa, para que não levem aquele lixo industrial. É proibido. E outra coisa, hoje os caminhões entram no aterro sanitário doméstico, no nosso aterro, no aterro que eu pago a taxa de coleta, transporte e tratamento final do lixo, que eu e meus vizinhos e você paga, cidadão doméstico. Nós temos notado que não existe controle no acesso ao aterro sanitário. Não tem fiscalização. O caminhão entra caminhão com placa particular, entra os caminhões da Engepasa, carregados de sacos pretos de lixo que vêm das indústrias e do setor prestador de serviço. Isso não pode mais continuar, porque o nosso aterro, pago pelas famílias, ele tem uma expansão calculada para esse número de famílias que geram esses resíduos. Nós geramos por dia, por pessoa, em Joinville, aproximadamente 1 quilo de resíduo orgânico. Nesse resíduo orgânico que saem das casas, vai alumínio, vai lata de conserva, vai papel higiênico, vai uma porção de coisa, vai casca de laranja, casca de banana, resto de comida. Então, papéis usados, sujos, o que não pode ser reciclado, vai junto no pano, às vezes é madeira podre que também vai, lata de inseticidas. Isso está entrando no lixo doméstico. Mas, com a reciclagem do resíduo doméstico, o volume de resíduo orgânico vai reduzir bastante. Nós temos que reciclar. A campanha que a gente assistiu nos últimos dias e nas últimas semanas em Joinville é muito positiva. Muita gente envolvida na propaganda, na educação ambiental da reciclagem. O que nós não podemos mais admitir é a prefeitura, o gabinete do UDO,
a CEINFRA, a Fundema, tem que dar mais tempo, mais espaço para a educação ambiental dos empreendedores. Isso é lá na CIG que tem que ser dito. É lá na JORPM tem que ser passado para os empresários pequenos. Porque o empresário pequeno se acha o coitadinho, o dondoco, que pode fazer muita coisa errada. Não pode, é falta de informação. Cada gerador de resíduo industrial, sendo mesmo orgânico, ele é responsável pela destinação final. A legislação 12.305, que é a lei nacional do Código de Resíduos Sólidos, ela também estabelece padrões bastante rígidos, não para aterro, mas para a reciclagem. Portanto, a legislação hoje, ela privilegia a reciclagem, a reutilização ou reuso. Só quando você tiver um resíduo que não pode mais ser reciclado, um resíduo que já chegou no limite da contaminação, ele vai ser enterrado, vai ser tratado corretamente de acordo com os projetos que foram aprovados pela Fátima, Fundema e construídos e implantados pela Engepasa, através de terceirizados. A prefeitura, portanto, tem que fazer a fiscalização, ou a Procuradoria-Geral do município tem que contratar auditores independentes para que realmente a destinação do lixo doméstico chegue no nosso aterro, pago pelos domésticos. As empresas prestadoras de serviço devem levar os seus resíduos como responsáveis pela geração, devem pagar o transporte e o tratamento final. Não é o contribuinte, não é o gerador de lixo doméstico que vai pagar a conta da indústria e a conta do setor de prestação de serviços. No segundo bloco nós vamos continuar com essa conversa. É importante que você saiba essa legislação, que tome conhecimento dela para você não ser enganado. Até já. Neste segundo bloco, telespectadores, nós vamos levantar uma questão aqui que é bastante melindrosa, complexa e juridicamente resolvida. O que nós não podemos é continuar juridicamente alimentando a impunidade. Trata-se da invasão de terras de preservação permanente. Nós temos em Joinville cenários lindíssimos, que são os manguezais. E a legislação federal hoje, ela inclui as restingas, aquela areia que vem antes do manguezal. Não se pode derrubar manguezal, não se pode jogar aterro da construção civil dentro do manguezal, não se pode jogar lixo, fogão, pneu dentro do manguezal, não se pode construir em cima do manguezal, não se pode pôr casebre em cima na sexta-feira à noite, tá, até sábado, na segunda está lá um casebre, não se pode fazer isso é proibido. E nós, joinvilenses, desde a década de 80 e 90 do século passado, do século 20, nós conhecemos as estratégias do setor imobiliário, de que forma foram sequestradas áreas de mangue, de que forma áreas de mangue foram destruídas, drenadas e receberam aterro hidráulico. O Ministério Público, os juízes, a justiça, os advogados, todos sabem de que forma os nossos manguezais foram colonizados criminosamente. Eu estou escrevendo um livro, o primeiro livro eu escrevi em 1983. Mangues, conseguiremos conservá-los? Eu fazia a pergunta. E passados agora tantos anos, eu estou escrevendo o número 2, que tem o seguinte título: Mangues, : conseguimos destruí-los.
foi feita uma orquestração em Joinville, com uso de laranjas, com o uso de pessoas pobres como massa de manobra, até uma pastoral dos mangues a Igreja Católica criou para fazer pressão para garantir a impunidade dessas pessoas e deixá-las dentro de uma área tão insalubre que era o manguezal. Milhares de crianças foram criadas dentro do lodo misturado com dejetos humanos, com resíduos de roupa lavada, com produtos químicos. Essas crianças brincavam diariamente na Baixa da Maré, misturado com os caranguejos e as casas em palafitas. Então, essas casas recebiam diariamente 2 marés. Nós chegamos a trazer, na década de 80, por aí, 70, 80, pessoas que vieram do norte do Paraná. Foram buscadas lá de ônibus e de caminhão. Mão de obra barata para as indústrias de Joinville. E essas pessoas, elas eram iludidas de que em Joinville elas receberiam gratuitamente um terreno onde eles poderiam montar um casebre. E elas vieram e invadiram os mangues. Nós tínhamos escritórios de despachante de terrenos de mangues. Eu conheci 2, um ainda está vivo. Não vou citar o nome aqui porque seria uma deselegância. Mas ainda está vivo. E é uma pessoa espetacular. Ele fazia a disciplinação da invasão do terreno do mangue, porque o SPU, no tempo do Daltoé, lá em Florianópolis, era o delegado do Serviço de Patrimônio da União, hoje chama-se DPU. Não sei quem é o superintendente hoje. Mas naquele tempo o Daltoé dizia para o Gert Fischer: Gert, você que é presidente da Prema, eu autorizo entrar nos mangues, desde que pague a taxa de laudêmio, desde que faça uma cobertura em cima de uma caixa de papelão, eu autorizo a ocupação da área de mangue, mas o cara tem que pagar o imposto, que é o laudêmio. Assim, o SPU, nessas décadas, 70, 80, 90, possibilitou milhares de pessoas invadirem os mangues, mas tudo isso orquestrado pelo setor imobiliário, por pessoas que contratavam laranjas, para que eles fizessem a invasão dos manguezais. Os chefões não apareciam. Então, essas áreas foram sendo invadidas, chegou até a ter um serviço de topografia na prefeitura, no governo do Luiz Gomes e no último governo de Freitag, aonde os agrimensores faziam o arruamento dentro do mangue inteiro ainda. Montavam piquetes lá. E aí mandavam invadir. Cada um sabia qual é o número do lote que ia ser invadido. E a água da maré subindo, mas os piquetes já estavam lá para a invasão. Essa foi a orquestração. Uma orquestração onde o setor imobiliário, onde a prefeitura, onde o SPU, onde todos tinham interesse em expandir a zona residencial em cima de áreas que pertenciam a todos. Áreas de preservação permanente, como também nós temos milhares de invasões acima da cota 40, tudo permitido por candidatos à vereança. Eles prometiam que da cota 40 eles iam mudar para a cota 80, legalizando esses imóveis invadidos. Agora nós temos a questão do Juquiá. Vamos novamente repetir os mesmos equívocos, as mesmas sacanagens que foi feito contra os manguezais em outras épocas? Na época da dragagem, da contenção dos canais do governo Freitag, com Tebaldi, as dragas entraram dentro, abriram canais e todo aquele aterro hidráulico de areia e lodo foi jogado em cima de áreas de mangues verdes. As raízes todas foram soterradas e todos esses manguezais hidraulicamente aterrados morreram. Então, se dizia para o IBAMA ou IBDF na época: viu, o mangue está todo morto, agora nós podemos construir casa, podemos vender lote. Então, de forma impune, autoridades
do executivo, autoridade do legislativo e os partidos políticos foram os maiores incentivadores da destruição dos manguezais. Nós privatizamos o que era de todos. É uma tristeza, e agora a imprensa está falando, e é uma imprensa que não conta a verdade também, porque os anunciantes, vocês sabem quem são, os maiores interessados nessa história de invasão de manguezais. Os mangues da Vila Paranaense, os mangues do Fátima e do Aventureiro se transformaram em lotes que hoje são vendidos por mais de 150 mil reais. Imagina um cara que contratou 10 laranjas para invadir 10 lotes, ele sustentou aqueles 10 laranjas por um certo tempo, e aí criaram as associações de invasores de mangue, a prefeitura foi colocada na parede, o Ministério Público ficou apavorado, ficou com medo. E depois do lote ter recebido drenagem, água, saibro e iluminação, o laranja caía fora, recebia uma pequena recompensa e aí entrava o novo dono. Então, com o dinheiro do município, nós beneficiamos umas áreas insalubres, que é a área do caranguejo, que é o berçário do mar, e transformamos essas áreas, primeiramente para aqueles coitados que eram os laranjas, massa de manobra, moraram durante anos numa insalubridade, matando os filhos de doenças as mais terríveis. A perversidade da sociedade nessas áreas de preservação permanente é muito grande. Agora, nós não vamos permitir que Juquiá, que o Ministério Público e o prefeito mantenham os invasores, que todo mundo em Joinville sabe o que é mangue que não pode ser invadido. E os administradores do Executivo e os vereadores têm a obrigação de informar e de fiscalizar a não invasão dessas áreas de proteção permanente. A lei protege rigorosamente os manguezais. É o ecossistema mais rico que existe na face da Terra. E o maior mangue de Santa Catarina é o da Baía da Babitonga. Então, vamos pensar um pouco. Vamos ler o jornal não assim, de frente. Vamos ler o jornal, o que não está escrito, o que não se informa pro cidadão que paga imposto. Nós temos que dizer, a imprensa livre, a imprensa honesta, a imprensa ética, tem que dizer que a área de manguezal não se pode invadir, o poder público tem o dever e a obrigação de fiscalizar. Agora, não vamos processar o povo porque permitiu que não teve fiscalização. Não é o contribuinte que vai pagar essa conta. Vamos buscar as autoridades da época que consentiram e que entusiasmaram e que encorajaram essas pessoas a invadir os manguezais. Vamos, a história toda está aí. Os registros de imóveis contam certinho quem é quem nessa história toda. É isso que o Ministério Público, é isso que os promotores do meio ambiente têm que buscar. E eu dou toda a coragem, o programa aqui dá toda a coragem para o Ministério Público seguir a lei. Mangue, área de preservação permanente, não se invade. Se invade, tem que ser retirado de lá. Agora, nós vamos dar casa de presente para os caras porque eles invadiram o mangue? Eles sabiam que eles iam ganhar a casa das autoridades. Milhares são tirados e ganham casa, ganham não sei o que, Bolsa Família. São laranjas contratados por muitas pessoas de bem e que já venderam mais de 50 lotes em áreas invadidas em 1980 que continuam com essa atividade criminosa. Vamos pensar bem nisso aí. Eu vou pedir ao povo que me assiste, que me encoraje a continuar nessa luta da preservação dos manguezais, das restingas e da Cota 40. Não dá mais, o povo está nas ruas. Eu vou colocar nesse programa a verdade. Quem é quem que destruiu o manguezal? No meu livro, que eu já falei há pouco, eu cito os nomes das pessoas, com documentos quentes. Eu não vou dar uma linha, nenhuma descrição, não vou declinar nenhum nome se eu não tenho a prova comigo no meu escritório. Eu vou mostrar para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, que estão chegando nas universidades, quem foi que destruiu os mangues de Joinville.
Eu tenho todo esse histórico. Desde 1977, na Prema, quando a gente estava lá na Prema, criou a associação em 77, nós começamos a fazer recortagem de jornais. Eu mesmo fui parceiro de uma promotora federal, procuradora federal, a doutora Ela Vieco Faulkner de Castilho, que está em Brasília hoje, e com ela eu mostrei para ela, promotora federal, o que eram os manguezais, a legislação existia. Ela sabia muito bem, mas ela não tinha certa presteza e certa prática de campo. Como entrar no manguezal, como identificar uma área de manguezal, como identificar uma destruição de manguezal, o que é um produto tóxico jogado no manguezal, matando as árvores. Então, essa parceria, eu tive o máximo prazer quando presidente da Prema. Eu conheço a fundo, mas a fundo mesmo, a história vergonhosa da destruição dos mangues em Joinville e na Baía da Babitonga. É um capítulo negro. Foi assim, o projeto de reurbanização dos manguezais foi o maior escândalo ambiental do século XX. Foi uma vergonha. E muita gente foi iludida com essa cantilena de que mangue não se urbaniza, mangue se recupera. Mangue se recupera. O promotor público ambiental sabe disso. Ele sabe que dá para recuperar. Um taque em cima das autoridades, não da pessoa do prefeito, mas do indivíduo que autorizou a invasão, do indivíduo que autorizou a dragagem, do indivíduo que fez campanha política dando lotes de mangue invadido. A história nessa área ambiental em Joinville é negra, é suja, é criminosa. Nós não vamos repetir esses erros. Tenho certeza que o Ministério Público vai preservar os nossos mangues, vai fazer com que a autoridade que não fiscalizou, ela seja penalizada, não o contribuinte. Não o contribuinte. Porque a Lei 9.605, ela criminaliza todos os autores. O contribuinte não pode mais uma vez pagar essa conta dos equívocos e das malversações feitas com dinheiro público por determinadas autoridades. Esse papo ainda nós vamos continuar nesse programa e vocês vão ficar muito bem informados sobre a verdade histórica da natureza no município de Joinville e na Baía da Babitonga. Até o próximo programa.